E agora iremos Isso, para a próxima apresentação com o engenheiro Paulo César Filho, que é responsável e acredito que um dos fundadores, presidente e diretor da Ceiba Consultoria Ambiental. Ele é um grande especialista também na arte da restauração ecológica, já trabalha com isso há muitos anos e hoje ele vai contar um pouquinho para nós sobre um grande projeto que ele executou. Paulo César, com você a palavra. O Bruno apresentando é ótimo, né? Ele enche a nossa bola, né, Brunão? Bom, gente, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Em plena terça-feira à noite aqui, né? Obrigado mesmo pela atenção. É um tremendo prazer poder compartilhar isso. Tenho colegas aqui, né, pessoas que trabalham junto, que a gente desenvolve coisas juntos, e eu acho muito bacana. Estou vendo aí que tem quase 90 pessoas aí na sala. É um assunto que está em pauta, hein, a restauração. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, a hora que vocês verem a apresentação, vocês me falam, por favor. Vocês estão vendo? Sim. Certo. Bom, eu trouxe um tema aí, né, que é a restauração florestal por meio do programa Nascentes. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. Como o Bruno falou, né, eu sou engenheiro florestal, eu sou o diretor da Ceiba Consultoria Ambiental. Nós somos uma empresa especializada em restauração florestal, em execução de projetos ambientais, assim, né? Eu vejo que o nosso forte é a parte desde concepção dos projetos, como também execução dos projetos. Hoje a Ceiba atua bastante aí como uma operação aí de restauração da AS Brasil, né? Esse projeto em parceria da AS Brasil e o Reforest é um dos carros-chefes hoje da empresa. Com muito prazer a gente está desenvolvendo esse projeto. E além disso, a gente também atua, né, para outros clientes, outros tipos de projetos, e um deles é a parte da compensação ambiental, que no estado de São Paulo vem girando bastante pelo programa Nascentes. Tá? Eu estou colocando aqui para vocês o site da empresa, vocês podem depois entrar lá, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Hoje a empresa tem projetos espalhados aí pelo estado de São Paulo, quase que o estado de São Paulo inteiro. Também temos um projeto no Pará e temos também um projeto no Mato Grosso do Sul. Tá? Todos são nessa temática de vegetação, de florestas nativas, né? Todos esses projetos tangem a esse assunto. Bom, por que restaurar florestas como compensação ambiental, né, pelo programa Nascentes? Bom, eu sei que eu estava, inclusive, lendo as perguntas anteriores e eu vi que tem gente que é de fora do estado de São Paulo, né? Eu estou trazendo aqui um assunto que é mais relacionado a uma política do estado de São Paulo. Eu vejo essa política como uma iniciativa que alavancou, né, a restauração florestal no estado. Então, eu acho que é legal ter isso como uma ferramenta que, né, pessoas que estão aqui, que podem no futuro se tornar gestores públicos, né, podem pensar nesse tipo de ferramenta. Bom, hoje em dia, praticamente no Brasil inteiro, né, por meio da legislação ambiental que a gente tem no Brasil, a gente tem aí os empreendimentos, né, diversos tipos de empreendimentos, hidroelétricas, rodovias, gasodutos,
linhas de transmissão de energia, ou até mesmo uma montadora de veículos, ou uma pequena fábrica. Praticamente quase toda empresa precisa passar por um processo de licenciamento ambiental. E, normalmente, na atuação dessas empresas, ocorrem alguns impactos ambientais, né? Então, hoje em dia, respirar já causa um impacto ambiental, assim, é uma coisa que a gente não tem muito como se livrar, né? Por mais que a gente tenha né, buscado ter uma vida aí mais de acordo, né, em conservação ambiental, hoje muitas coisas impactam, né? Então, para o licenciamento, quase que 100% dos casos, existe um condicionante, né, que é a parte de compensação ambiental, tá? No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem algumas situações que são definidas, né, em relação à compensação ambiental, onde, por exemplo, em alguns casos, quando você corta uma árvore, né, eu vou passar por uma rodovia aqui e existem 10 árvores no trajeto da rodovia. Então, eu preciso fazer um processo de licenciamento para pedir a supressão dessas árvores, e é definido aí que, tudo bem, a empresa X pode cortar essas árvores, mas, em contrapartida, a empresa X tem que plantar, para cada árvore que for cortar, tem que plantar outras 25 árvores. Tá? Então, é mais ou menos nessa proporção. Quando é árvore isolada é uma coisa, quando é fragmento de floresta é outra. É definido também um grau de prioridade. O meu intuito aqui não é trazer os detalhes da legislação, do que está envolvido em todo o processo, é mais dar uma pincelada em como a CEIBA atua nesse ambiente, né, que é o ambiente de uma restauração florestal que se dá pela compensação ambiental. Tá? Então, existe essa demanda das empresas que estão desenvolvendo obras, né, estão fazendo licenciamentos, que precisam fazer compensação ambiental, e muitas empresas não têm onde fazer a compensação. Por exemplo, uma concessionária de rodovias, elas não têm áreas, né? Elas têm só ali a linha da rodovia, e elas não têm áreas onde elas podem plantar essas 25 árvores que seja, para cortar aquela uma árvore que precisa suprimir para fazer o novo trecho da rodovia. Então, por meio de uma iniciativa aí, já há alguns anos atrás, o governo do estado de São Paulo promoveu essa política, né, que é o Programa Nascentes, que é um lugar onde convergem, né, as empresas que estão precisando de fazer compensação com as empresas, ONGs, né, instituições que também atuam em restauração, que executam projetos de restauração. Tá? Então, assim, o principal motivo é atender essas exigências da compensação, né? E, em contrapartida, também promove a conectividade de fragmentos, a conservação da biodiversidade, a conservação dos recursos hídricos, o aumento das áreas florestadas, né? Então, tem uma série de benefícios. Bom, o Programa Nascentes, ele, então, é um portal, né, que está dentro do site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, onde lá existem locais onde você pode criar um projeto, né? Então são empresas e instituições que querem submeter um projeto para aprovação, tá? Você pode financiar um projeto que já está cadastrado, tá? E você pode também procurar áreas para você reflorestar, certo? Eles têm aí quando foi criado o programa, eles tinham uma meta de restauração de 20 mil hectares, que já extrapolou, né, essa meta, tá? Hoje, esses dados são atuais, né? Então, desde a criação do programa, já foram compromissados quase 25 mil hectares de restauração, isso tudo no estado de São Paulo, tá? E, basicamente, é tudo por iniciativa privada, né? É dinheiro de empresas, tá?
O pano de fundo disso, né, dessas restaurações, é a resolução SMA 32 de 2014. Essa resolução também eu considero que foi um marco, tá, para a restauração, porque foi quando desassociou a questão, né, do plantio de mudas somente, né? Eu considero que foi por meio dessa resolução que abriu brecha para a semeadura direta, né, que a Fátima trouxe, para outras técnicas de restauração que, né, existem, né, e que a gente já viu que dá certo, né? Vai depender da condição da área onde a gente está trabalhando, né? E aí a SMA 32 abriu, né, esse leque de que não é mais obrigado a plantar as 80 espécies de uma vez, né? O que importa daí é o fim, não o caminho, né? Então, assim, a Secretaria de Meio Ambiente não está preocupada se eu vou plantar 10 espécies. Ela está preocupada que depois de 20 anos tem que ter lá 50 espécies regenerantes, tem que ter mais de 2.000 indivíduos por hectare regenerantes, e que é o que realmente mostra a capacidade de sustentação da floresta, né? Que é você vencer a etapa de estabelecer o que foi plantado e começar a nascer coisas ali espontâneas, né? Isso significa que a floresta ela vai se perpetuar, né? Então eu acho que isso foi um grande marco. Eu considero que o Estado de São Paulo tem uma legislação bem avançada nesse sentido, e eu acho que isso vem trazendo um ganho, né, para o Estado. Bom, a gente então, só voltando um pouquinho, ó, aqui nesse portal, as empresas podem então, aqui nessa aba, financia um projeto, vai entrar lá e vai ver os projetos que estão cadastrados, né? Hoje a Ceiba tem um projeto cadastrado, a gente está cadastrando outros 2 projetos, tá? Então, aqui nessa aba do Financie um Projeto, as empresas encontram projetos para ser financiados que vão valer como compensação ambiental para eles, né? E a gente, do nosso lado, né, do lado da Ceiba, o que a gente precisa fazer são, então, primeiramente, encontrar áreas disponíveis para a gente poder elaborar o projeto e submeter para aprovação do Nascentes e depois estar disponível para os possíveis financiadores, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa é o termo de anuência, né? Então, assim, a gente identifica uma propriedade rural, tá? Normalmente, a gente busca por propriedades onde a gente já tem uma referência do proprietário, que a gente tenha uma confiança, porque, assim, isso envolve um compromisso do proprietário que vai seguir depois para o resto da vida da propriedade. Queira o que acontecer, aquela área que vai servir para a gente restaurar e cumprir uma compensação ambiental, ela depois não vai poder virar de novo um pasto, não vai poder derrubar a floresta para construir um prédio, uma casa, um barracão, nada. Tem que ficar floresta. Então, a partir da identificação de uma propriedade potencial, né, do termo de concordância, da anuência, a gente começa a elaboração do projeto, né? E por meio da elaboração do projeto, essa daqui é a cara lá da onde a gente tem no site do Programa Nascentes, do nosso projeto cadastrado, né? É o projeto da Fazenda Serrinha, aqui em Bragança Paulista. É um projeto que a gente cadastrou com área total de 32 hectares, tá? Essa é uma fazenda que tem uma vocação muito grande de conservação, por um desejo particular dos proprietários. Eles instituíram lá uma RPPN, né, uma Reserva Particular de Patrimônio Natural. Eles estão recuperando florestas além do que a lei exige, né? E para o proprietário é muito interessante, porque uma vez que o proprietário tem esse interesse, uma vez que a gente faz o projeto pelo Programa Nascentes, o proprietário não tem que gastar nada para fazer a restauração da sua propriedade, para fazer a adequação ambiental, inclusive, da propriedade. Quem arca com os custos são as empresas que vão usufruir aí da compensação ambiental, tá? Bom, então, uma vez selecionada a área, a gente faz o diagnóstico, né, das áreas que estão
elencadas para serem restauradas, né? Essas áreas, a gente define elas, né, com a participação direta dos proprietários. Para a gente é muito importante os proprietários definir as áreas que eles querem terem restauradas, né? A gente sugere, do ponto de vista de prioridade, de conservação do solo, de conservação das águas, de conservação dos fragmentos, mas a gente deixa livre também o proprietário para definir, agora eu quero, ainda preciso esperar. Então a gente entende que isso é muito importante. No diagnóstico a gente então identifica, né, a formação florestal original, né, que é o alvo da restauração, né? Se é uma área de cerrado, se é uma área de estacional semidecidual, se é uma área de ombrófilo, se é uma área de transição, né, que é para definir aí que técnica, que composição de espécie que a gente vai trabalhar, que densidade, definir também possíveis fatores de perturbação, se precisa cercar, se entra gado, se entra cavalo, se tem risco de incêndio. Depois a definição das técnicas de restauração, né? A gente na Ceiba trabalha muito com definição de técnica perante também o potencial de cada área, né? Se é uma área que tem, por exemplo, potencial de condução da regeneração, com certeza a gente vai optar em seguir essa linha, porque a gente entende que nada melhor do que a própria natureza se expressando, né? Infelizmente, no estado de São Paulo, pelo modelo de exploração, a gente tem aí áreas que estão muito antropizadas, e praticamente 90% das áreas que a gente pega é braquiária, é pasto abandonado. Às vezes a gente pega eucalipto, né, em áreas de preservação. A gente trabalha com erradicação de eucalipto, a gente trabalha com... Na Fazenda Serrinha, a gente trabalhou com condução da regeneração, com plantio em área total, com plantio de enriquecimento, com erradicação de eucalipto. A gente fez também uma área de muvuca. Então, assim, é uma área que a gente tem aí um mosaico de técnicas e resultados, tá? É um projeto que tem várias empresas compromissadas. A gente tem concessionária de rodovia, temos empresas de saneamento de água, temos empresas de departamentos, grandes empresas de departamento, construtoras. Então, assim, é uma série de empresas que acessam a gente, e a gente tem esse compromisso muito sério que a gente está representando, né? Uma condicionante de licença, um termo de compromisso, que para a empresa que está nos contratando é uma coisa muito séria. A gente trata isso de uma forma muito responsável. Bom, uma vez definido o projeto, aprovado, o cliente contratado, a gente parte, então, para as atividades em si, né? Em situações que a gente tem infestações severas, principalmente de gramíneas invasoras, de braquiária, colonial, a gente acaba usando a aplicação de herbicida, tá? A gente procura usar o herbicida principalmente no primeiro ano, para a gente conseguir controlar as gramíneas e estabelecer a população de arbóreas, e depois a gente vai reduzindo, tá, ao longo do tempo, o uso do herbicida. O ideal é a gente, a partir do segundo ano, usar muito pouco ou quase nada, tá? Depois a gente faz, né? Então aqui a gente está mostrando a aplicação do herbicida e a roçada. Depois a gente faz também a parte de coroamento, né? Nessa etapa também entra a identificação se existem regenerantes ou não, para a gente também coroar os regenerantes. Então a gente entra com a parte de marcação dos berços e coroamento. Depois a adubação, né? A gente trabalha com adubação química, o NPK. Depois a gente faz a abertura dos berços, né? A gente usa um equipamento, que é a motocoveadora. A gente também faz o controle de formiga, com iscas de formiga. A gente faz a irrigação com hidrogel. Depois a gente também faz uma imersão das mudas numa solução de adubo, de MAP, para melhorar o enraizamento das mudas. E depois o plantio propriamente dito. Né, que daí, aqui, por exemplo, está mostrando situações de plantios de área aberta, e também situações de plantios de enriquecimento. A gente também tem situações desse tipo, né? Que são áreas de eucaliptos abandonados, onde a gente está fazendo a erradicação do eucalipto. A gente faz a erradicação por meio
morte em pé, que a gente chama, né? A gente aplica glifosato nos eucaliptos em pé e esperam eles morrerem depois e cair naturalmente. A gente não faz a erradicação 100% de uma vez só, a gente escalona essa erradicação, para a gente não impactar a área, né, com a morte dos eucaliptos tudo de uma vez. A gente entende também que o eucalipto, em alguns casos, promove uma cobertura e acaba inibindo o crescimento de gramíneas. Bom, aqui a gente tem, então, uma área, para ilustrar, né, uma área em agosto de 2018, logo após o plantio das mudas, tá? A gente costuma usar plantios de mudas, a gente só planta mudas de tubete, tá? E a gente procura fazer plantios de alta diversidade, tá? Quando a gente opta pelo plantio em área total. Bom, isso daqui já é a área em 6 meses após o plantio, tá? A gente já vendo aí uma formação de cobertura. Nessas áreas a gente tem usado também, associado ao plantio das mudas florestais, a gente tem associado também o plantio de feijão guandu, tá? Para promover uma cobertura florestal e ajudar a inibir o crescimento da braquiária, principalmente. Aqui a gente tem, então, o plantio já fechando, né, já bem diferente, a gente já tem uma mudança de paisagem, né, um pouco mais de um ano depois do plantio. A gente já vê aí uma cobertura, a gente tem a equipe treinada para identificar o que são as espécies que estão nascendo lá espontaneamente, né, os regenerantes que são favoráveis, né, à restauração. Isso para a gente é muito importante. Aqui a área já um ano e meio depois de plantado, né, e feitas manutenções. As manutenções são feitas no primeiro ano a cada 3 meses, normalmente. A gente monitora, se precisar entrar um pouco antes, a gente entra para fazer as manutenções, para evitar a competição, né, infestação de formiga, principalmente isso. E depois, a partir do segundo ano, a gente vai espaçando essas manutenções. Aqui já é a área também, agora em junho do ano passado, né, a área já está mais fechada, as árvores já estão maiores, já está começando a ocorrer um processo aí de sucessão. Eu vou mostrar aqui agora uma coisa para vocês, um minuto só. Espera só que eu estou me entendendo aqui como que eu vou pegar aqui. A hora que vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me falam. Estamos vendo, Paulo. Certo. Bom, eu trouxe só para ilustrar um pouquinho, né, a evolução na paisagem, né, do que a gente está falando, tá? Bom, aqui, ó, a Fazenda Serrinha, ela é maior do que isso que eu circundei, tá? Mas eu peguei uma área aqui para ilustrar vocês, tá? Que foi a área por onde a gente começou, tá? Isso daqui, notem a evolução dessa área no interior desse polígono vermelho, tá? Isso daqui, então, é no ano de 2017, antes da gente iniciar o plantio lá, antes de iniciar a restauração, tá? Aqui, então, já em novembro de 2017, eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui existe já uma área que já está começando a ser preparada. Vocês conseguem identificar essa gradiente aí? Sim, conseguimos as linhas aqui. Legal. Então, aqui foi logo no começo do início do preparo da área, tá? Aqui, então, a gente já tinha começado a preparar a área em 2018, tá? Aqui, a gente já tinha executado, já estava ampliando a outra área, tá? Em abril de 2018.
aqui ainda 2018, aqui já é 2019, começo de 2019, ainda começo de 2019, 2019. Vocês estão vendo como a cobertura florestal está ampliando, né? 2019. Sim. Aqui já é 2020. Olha só como está. E aqui 2021, tá? Então, assim, a gente vê que num período aí de aproximadamente 3 anos, né? A gente conseguiu, né? Proporcionar um aumento da cobertura florestal. Essa área, ela tem aproximadamente, peraí, deixa eu pegar aqui para vocês, aproximadamente 8 hectares, tá? Como eu disse, o projeto todo tem 32 nessa fazenda. É interessante aí, né, ressaltar que o proprietário, né, da fazenda é um grande parceiro, então, assim, é um lugar que a gente entende que tem um potencial realmente para restauração, tá? Então, na minha opinião, o programa Nascentes, né, ele tem essa capacidade de interligar, né, diversos atores aí, entre proprietários rurais que querem as áreas restauradas, as empresas que precisam fazer compensação ambiental e que não têm áreas para restaurar, né, e as empresas, as ONGs, os institutos que atuam com restauração de uma forma muito profissional, séria, né, e que tem ali uma oportunidade para divulgar o seu trabalho, para serem acessados e promoverem o trabalho de restauração. Tá? Bom, pessoal, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa ainda na minha apresentação aqui, mas eu acho que eu já terminei. É isso, tá? Então, assim, eu agradeço mais uma vez, tá, a oportunidade. É um prazer enorme, né? Eu espero que a restauração florestal cada vez mais seja privilegiada, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente, né, promover. Eu vejo que o Brasil é um país que está na ponta da restauração, tá? Assim, eu participei já de congresso internacional e a Cristina também, a Fátima, né, o Rafael, a Raquel, o Bruno, todo mundo que eu vejo, assim, eu vejo que a gente tem profissionais de alto calibre, a gente está fazendo pesquisas muito interessantes, a gente tem um trabalho que está sendo divulgado, que é muito bem visto fora, tá? Eu enxergo que o Brasil, assim, eu arrisco a dizer que hoje o Brasil seja um dos principais nomes na restauração florestal do mundo. Assim, depois a Fátima e a Cris podem me falar da percepção delas, mas eu acho que nesse quesito o Brasil está muito bem, tá? E eu acho que a gente está ainda assim com muito potencial para crescer, muita coisa para acontecer, tá bom? Agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição. Caramba, muito bom, Paulo. Parabéns. E incrível mesmo. Eu já visitei muitas áreas de restauração e as melhores áreas, assim, tipo, as áreas mais bonitas que eu vi de restauração foram as feitas pela Ceiba, pelo Paulo e a equipe dele. E não é puxando o saco, não, mas é porque realmente, nossa, eu ando várias áreas aí fazendo pesquisa por muitos lugares do estado de São Paulo e a técnica deles é incrível mesmo. Eles estão todos de parabéns. Obrigado, Bruno. Obrigado, cara. Isso, eu que agradeço. E temos uma pergunta aqui. Miriam Novas Pereira, existe a fiscalização do cumprimento dessas propriedades em relação a não desmatar novamente? Para o Paulo. Miriam, aí é uma atribuição do governo, né, da CETESB principalmente. Hoje em dia a CETESB tem sim mecanismo de fiscalização, né? Na verdade hoje qualquer pessoa tem. Eu acho que o Google Earth Pro é um mecanismo que está aí disponível para todo mundo. Todo mundo pode usufruir aí das imagens históricas e ver se o lugar onde antes era floresta não é mais, né?
Então, a CETESB tem um corpo técnico pequeno, o estado de São Paulo é grande, infelizmente eles não conseguem fazer uma fiscalização ativa, né? Mas, como eu falei, a gente procura analisar muito o perfil do proprietário, né? Se a gente tiver qualquer dúvida se o proprietário vai ser um bom parceiro ou não, a gente prefere não fazer, entendeu? Mas existiria sim uma forma de, no meu entendimento, existiria sim uma forma de fiscalização. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. E temos mais uma pergunta. Amanda Magda. Os proprietários das áreas restauradas podem receber algum benefício posteriormente, como crédito de carbono? Para o Paulo. Amanda, a parte de crédito de carbono são políticas que ainda estão sendo, né, definidas, né, tem muita coisa, está voltando esse assunto. A princípio, essas áreas, elas são áreas de compensações ambientais, né? Então, os projetos estão sendo feitos por uma obrigação, não seria uma forma espontânea do proprietário, tá? No meu entendimento, eu entendo que não seria elegível, tá? Para crédito de carbono. Mas eu não sou um especialista nesse assunto de carbono, tá? Eu posso estar errado, mas eu entendo como que não seria uma coisa muito justa, tá? Porque a gente teria sobreposição sobreposição, né? Uma coisa, a empresa já é obrigada a fazer a compensação, tá? Nesse quesito, os proprietários rurais, o que eles estão recebendo como contrapartida é a propriedade deles regularizada, sem gastar nada, entendeu? O que eu entendo que já é um baita benefício, entendeu? Tá? Eu não sei se eu consegui responder, mas é isso que eu acho. Perfeito, Paulo. E mais uma pergunta, Miriam Novaes Pereira pergunta, atualmente, como está a proporção entre restauração versus desmatamento no Brasil? Nossa, gente, isso daí eu não sei te dizer, assim, eu arrisco dizer que no estado de São Paulo, provavelmente, haja uma balança, né, tendendo para restaurar mais áreas do que supressão. Mas no Brasil como um todo, eu acredito que ainda há mais desmatamento do que restauração. Eu estou falando por achômetro mesmo, eu não conheço esses dados, tá? Eu não acompanho muito esses dados aí em âmbito nacional, mas é isso a minha percepção. Se alguém tiver mais alguma informação, é bem-vindo também.